Reduzir o retrabalho aumenta drasticamente a produtividade. Olá, tudo bem? Se você trabalha numa empresa ou numa equipe, a parte mais importante do seu trabalho pode ser a delegação de tarefas. Quando você trabalha numa equipe ou numa empresa, você não tem que fazer tudo sozinho. Se você for bom, se você for uma pessoa boa em delegar tarefas, sua produtividade vai aumentar drasticamente. As empresas fortes têm a característica de chefes, donos, gerentes que sabem delegar tarefas. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Muitas pessoas não sabem delegar as tarefas. Não é tanto algo difícil de ser feito. As pessoas não sabem como delegar. Existe uma técnica específica para a delegação de tarefas que vai aumentar incrivelmente a produtividade sua e de sua empresa. Se a pessoa não sabe delegar uma tarefa, isso acaba se tornando um desperdício de tempo. Vamos ver por quê. Vamos ver as 4 formas inadequadas de se solicitar, de se delegar uma tarefa a terceiros, a outras pessoas. Primeira forma inadequada de solicitar a alguém uma tarefa, você diz para ela assim: faça quando puder. Segunda, não definir um prazo. Terceira, não deixar nada por escrito sobre o que você precisa, o que é para ser feito, detalhadamente. E o quarto, e tão importante ou mais do que os outros 3, é não pedir para a pessoa que está fazendo a tarefa, quando atingir 20%, te dar um feedback de como está o decorrer, o que ela está fazendo. Isso é muito importante. Vamos analisar um a um desses 4 itens. O primeiro, faça quando puder. Isso é absolutamente inaceitável no ambiente de trabalho. Claro que um chefe falar isso para um subordinado não está certo. Olha, eu preciso que você faça isso, faz quando der. Isso está errado. Né? E mesmo entre colegas, se um pedir alguma coisa para o outro, também está errado. Normalmente isso ocorre porque muitas empresas têm um formato organizacional, o formato de organização dentro da empresa é um formato de pirâmide. E a direção, os chefes estão no topo da pirâmide. Ou seja, o chefe assume total responsabilidade por aquilo que os subordinados fazem. Se o subordinado fez uma tarefa e ficou longe de atingir 100%, não foi feito de uma maneira bem feita, que atingiu próximo até dos resultados, a responsabilidade pelo fracasso ou pela distância do objetivo em atingir a meta é do chefe. Por isso que é muito arriscado quando você diz faça quando puder. Não fica claro para quem vai fazer, de quem que é a responsabilidade daquela tarefa ser executada. E meio que isenta quem está fazendo, isenta um pouco o chefe, mas não tem uma coisa clara. Isso não gera um senso de responsabilidade por quem vai executar a tarefa. Faça quando puder. Bom, quando puder não existe no calendário. Um dia desse também não existe no calendário. Então a pessoa vai fazer quando der e não tem responsabilidade de entregar aquilo pronto. E muito menos com 100% do que deve ser feito. Quando você não coloca uma data de entrega, você acaba também deixando em aberto a responsabilidade pela qualidade do trabalho. Fica uma coisa vaga. Trabalho é diferente de família, amigos, diversão. Se na opção anterior, faça quando puder, é um erro enorme, na segunda, no número 2, do que a gente não deve fazer, é não definir uma data exata. Então, são coisas muito similares. Faça quando puder, é um erro enorme, e não definir uma data. Então, o número 2 é, tem que definir uma data para a entrega do trabalho. Sempre quando você solicitar alguma coisa para alguém, defina a data de entrega. E por que as pessoas não costumam colocar uma data de entrega?
Porque as pessoas pensam o seguinte: se eu pedir uma data de entrega, olha, faça isso aqui até o dia tal, por favor, senhor José. Dá a impressão que eu não confio na habilidade do José em fazer aquilo. Eu posso achar que ele está achando, mas ele não confia, ele precisa de uma data de entrega, ele não confia que eu sou capaz de fazer. Tanto passa a impressão que eu não confio na habilidade da pessoa em fazer, como parece que eu estou forçando o tempo dela para ser feito aquilo. É realmente interessante perguntar para a pessoa, tá? Você pergunta antes da pessoa começar a tarefa: quanto tempo você consegue fazer isso aqui? É muita irresponsabilidade passar uma tarefa para uma pessoa e não perguntar um prazo, e não definir um prazo. É irresponsabilidade dos dois lados, em quem passa a tarefa e quem aceita fazer aquela tarefa sem definir até quando vai entregar. E a pessoa sem saber quando vai receber aquilo. E se você perguntar para uma pessoa: quanto tempo você demora para fazer isso aqui? A pessoa nem sabe. Olha, eu não sei quanto tempo eu preciso. Provavelmente essa pessoa não é adequada para fazer essa tarefa. Quem sabe fazer alguma coisa, sabe mensurar quanto tempo precisa para fazer aquilo. Então, se a pessoa não consegue nem dizer quanto tempo demora, provavelmente essa pessoa não vai entregar um trabalho bem feito. Agora, para você ser efetivo, quando pedir um prazo, uma data, tem um truquezinho, tem uma técnica aí. Como é que você pede? Senhor José, eu preciso desse relatório. Quando o senhor consegue me entregar? Hoje é dia 11, eu consigo entregar até dia 15. Tá, dia 15, às 18 horas, coloque horário no dia. Não deixe apenas um dia aberto. Então, senhor José, o senhor me entrega esse relatório, então até o dia 15, na próxima segunda-feira, um exemplo, até às 18 horas, tem que ter o horário também. Deixe de usar expressões: senhor José, faça esse relatório o mais rápido possível. Não use mais isso. Mais uma coisa para fazer em conjunto com isso. Se você perceber que a pessoa não vai conseguir cumprir com o prazo, solicite a pessoa uma nova data, com um novo horário. Então, um exemplo: senhor José, até hoje até às 18 horas, me passa um novo prazo, por favor, para entregar essa tarefa. Fazendo isso, não vai ser simplesmente uma ordem. Você vai estar definindo uma nova data de entrega, ouvindo a outra parte também. Terceiro erro, quando solicitar uma tarefa, é não deixar nada por escrito. Vai solicitar um trabalho? Solicite ele por escrito. Não pode ser uma solicitação somente verbal. Quando é que eu posso utilizar uma solicitação verbal? É só alguma coisa que a pessoa vai fazer imediatamente. Um exemplo: por favor, pegue aquele relatório que está naquela mesa e traga para mim, por favor. Pronto, isso é imediato. Um relatório que a pessoa tem que confeccionar, um trabalho que ela tem que fazer, um software que ela tem que escrever, qualquer coisa no futuro tem que ser por escrito. Mesmo que você esteja muito ocupado, tira um tempo e escreve a tarefa, escreve a solicitação e passa para a pessoa por escrito. Mas por que você deve escrever? Por que é tão importante? A maioria das pessoas pensa assim: vou escrever porque assim eu deixo uma prova do que eu pedi, para a pessoa falar: mas eu não sabia, não entendi que você pediu isso. Isso também é importante, mas o mais importante de você escrever é você organizar a ideia que você vai pedir, é você organizar a tarefa. Às vezes você tem uma ideia do que você precisa. Quando você coloca no papel, até mesmo você vai entender melhor o que você está precisando e vai explicar melhor para a pessoa. Quando você pede só verbal, às vezes é só uma ideia. Você não tem detalhes do que tem que ser feito. Você não analisou, isso realmente precisa ser feito? E muitas vezes depois que está feito, quem solicitou pode olhar e falar: nossa, precisava ser feito um pouco diferente, não era bem assim que eu queria, faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Porque não escreveu antes o que você estava precisando, qual é a solicitação, em detalhes. Então, antes de solicitar alguma coisa para alguém, pense nessas questões. Por que fazer isso? O que fazer? Até quando fazer isso? Se você escrever essas razões, você vai evitar erros futuros. Você vai antecipar erros. Por outro lado, você recebeu uma solicitação de trabalho do seu chefe, de alguém, e ela é uma solicitação grande, escreva o que você vai fazer. Elabore algo por escrito em relação àquilo que você vai fazer. E manda para quem
quem te solicitou para ver se bate com aquilo que a pessoa está esperando. Vai evitar muito problema futuro. O quarto erro que é muito cometido ao solicitar uma tarefa ou delegar alguma coisa: não solicitar um feedback com 20% da tarefa concluída. Quando você delega alguma coisa para outra pessoa, você não pode esperar aquilo estar pronto, quase pronto, mais da metade pronto para ver como é que ficou. Isso é um erro muito grande e gera muita dor de cabeça. Você não precisa verificar isso a todo momento, mas solicite a pessoa, quando ela concluir 20% da tarefa, te dar um feedback de como está indo, o que ela está fazendo. Isso vai evitar aquela situação assim: o quê? Mas não era isso que eu estava querendo. Não, eu estava esperando isso aqui. E muitas vezes a pessoa já está quase no fim e tem que voltar e refazer tudo. Um dos maiores desperdícios na execução de tarefas é o retrabalho. É você fazer alguma coisa, está quase pronta e ver que não era aquilo que você precisava. Não era aquilo que quem solicitou queria. Você gastou tempo e energia fazendo uma coisa que não serviu para nada. E você tem que refazer. E eu garanto, refazer uma tarefa cansa mais do que fazer pela primeira vez. Então, reduzir o retrabalho aumenta drasticamente a produtividade. Nunca esqueça, solicite quando atingir 20% da tarefa, me dê um feedback de como está indo o decorrer da execução daquela tarefa. Vamos revisar? O vídeo de hoje trata de 4 formas inadequadas de solicitar uma tarefa ou delegar uma tarefa. E qual é a importância de delegar para os outros aquilo que você sabe fazer ou não. Vamos às 4 formas inadequadas de solicitar ou delegar uma tarefa? Primeira, faça quando puder. Segunda, não definir um prazo, inclusive com o horário de entrega da tarefa. Terceira, não deixar por escrito a sua solicitação, o que é para ser feito. E quarta, não pedir um feedback quando atingir 20% da tarefa concluída. Até o próximo vídeo. Obrigado.